Uma coisa muito legal sobre os filmes da Marvel é que normalmente eles mantêm uma coerência. As coisas explicadas e apresentadas geralmente fazem sentido, tipo como tal superpoder funciona, o que um herói consegue ou não fazer, ou mesmo aspectos de como aquele universo funciona. Mas analisando bem as obras, tem certas coisas que passaram despercebidas para a maioria das pessoas, mas que se você parar para pensar, vai ver que simplesmente não fazem sentido. E são justamente essas coisas que vou apresentar para vocês nesse vídeo. Então se ajeita aí e vem comigo. A manopla criada pelo Tony, Bruce e Rocket era desnecessária. Essa aqui tem o meu selo de loucura, então vamos lá. Em Ultimato, após os Vingadores terminarem de coletar as Joias do Infinito no passado, o Hulk, a Lebre e o Tony se unem para criar uma manopla do infinito, para poderem usar as joias e trazer todo mundo de volta. E até aí beleza, faz sentido eles terem que criar sua própria manopla, a menos que todo o trabalho que tiveram para criar uma manopla do zero fosse totalmente desnecessário. Eu vou explicar. No clímax de Ultimato, quando o Thanos estava prestes a estalar os dedos, vemos que o Tony malandramente conseguiu tirar as joias da manopla do Thanos e passá-las para sua armadura de nanotecnologia. Mas não só isso, como também a própria armadura também canalizou o poder das joias e simulou uma manopla levando as joias para a mão do Tony, permitindo assim que mesmo sem uma manopla de verdade, o Tony pudesse dar um estalo com as joias, vencendo assim a guerra contra o Thanos. E aí eu pergunto, por que caramba o Tony perdeu tempo criando do zero uma manopla do infinito, se a própria armadura dele já serviria para dar o estalo? E você pode argumentar, o Tony sabia que não resistiria ao estalo e quis criar a manopla para que outro mais poderoso pudesse usar as joias. Mano, essa simplesmente não cola, porque o Tony tranquilamente poderia passar a armadura dele para o herói que estalaria os dedos ao usar. E mesmo que fosse um cara grandão como o Hulk, não importa, a armadura se adapta ao tamanho do usuário. Assim, qualquer herói capaz poderia usar a armadura do Tony para dar o estalo. Isso evitaria todo o tempo desperdiçado por eles, criando uma manopla do zero. E também teria quase que eliminado completamente o risco do Thanos estalar os dedos novamente, já que seria preciso que o Thanos trajasse a armadura e ainda meio que hackeasse o sistema para ser aceito como usuário e evitar qualquer ação do Tony. Isso daria muito mais trabalho do que simplesmente enfiar a mão na manopla e estalar os dedos. Então por isso eles terem perdido tempo criando uma manopla do zero não faz sentido. O Homem-Formiga, quando fica gigante, deveria ser fraco. O Hank Pym desenvolveu as partículas Pym, que, somadas com um traje especial, deram a ele a capacidade de modificar o tamanho do seu corpo, encolhendo de tamanho, se tornando o Homem-Formiga. E lá no primeiro filme, quando Scott está sendo treinado para assumir o manto de Homem-Formiga, é dito pela Hope que mesmo quando Scott encolher, ele vai manter a mesma força. Mesmo pequeno, a força é mantida. Você vai ter a força de um homem normal, porém com 1/100º do tamanho. Vai ser uma bala. Se você bater forte, pode matar. Se for fraco, vai ser uma pluma. Beleza, a força dele encolhido se mantém a mesma que ele tem com a estatura normal. Por isso, os golpes dele encolhido ainda são efetivos, simulando uma super força. Muito legal, mas, porém, contudo, todavia, seguindo essa lógica, quando o Homem-Formiga ficasse gigante, ele deveria ficar fraquíssimo. Porque se encolhido ele não perde força, então quando ele ficasse gigante ele não deveria ganhar força. Ele teria que ser um gigante, mas com a força de um ser humano normal. E aí deveria ser uma transformação inútil, o que não é o caso, já que foi apresentado nos filmes que quando Scott está na forma de gigante, ele fica com uma força colossal, de nível Hulk, indo totalmente contra a explicação dada no primeiro filme de como seus poderes funcionam. E eu sei, é um gigante, ele tem que ser muito forte, mas infelizmente pela explicação de como os poderes dele funcionam, a força do Homem-Formiga quando tá gigante, infelizmente não faz sentido. Por que o Doutor Estranho escolheu perder pro Thanos? Vamos lá, o Doutor Estranho em Guerra Infinita usou a Joia do Tempo para acessar 14.605 futuros alternativos, para achar um meio de vencer o Thanos. Beleza. Só que os heróis bolam um plano para tirar a manopla do Thanos
e vencê-lo em Titã mesmo. E como o Doutor Estranho viu o futuro, ele já sabia como seria o plano, e se ele daria certo, e o que poderia fazer ele dar errado. E nós vimos que o plano foi muito bom de fato. Eles conseguiram imobilizar o Thanos e estavam prestes a tirar a manopla. Porém, teve o fatídico descontrole emocional do Quill, que fez o Thanos recobrar a consciência e arrebentar os heróis em seguida. E aí eu pergunto, se o Doutor Estranho sabia que o plano daria certo e que seria o Peter Quill o elo fraco que estragaria o plano, por que ele não impediu? Suponha que o Doutor Estranho mandasse o Quill ficar longe após imobilizarem o Thanos. O que aconteceria seria que os heróis conseguiriam tirar a manopla do Thanos e, por consequência, o Titã Louco teria sido derrotado ali mesmo. E olhando para a Batalha de Wakanda, ela também estava de boa. Todos os filhos do Thanos já tinham sido derrotados, e só tinha sobrado a cachorrada do espaço, que para os heróis seria tranquilo, principalmente porque o Thor estava lá também detonando tudo. Então, se os heróis vencessem o Thanos em Titã, a única morte teria sido a da Gamora, que seria uma pena, mas ok, acontece. Seria quase uma vitória plena dos Vingadores. Mas parece que o Strange achou muito fácil e quis dar mais emoção e garantir um novo filme, porque ele deixou o Quill estragar o plano, o que levou o Thanos a se sair vencedor, dando o estalo, apagando metade da população de todo o universo que sumiu por 5 anos, para que então, pelo sacrifício de mais 3 super-heróis, o Thanos de outra linha do tempo fosse derrotado. Mano, por que ele complicou tanto? Era só ter impedido o Quill que os Vingadores venceriam muito mais facilmente. E não adianta usar o argumento de o Doutor Estranho viu que um Celestial ia nascer e por isso ele escolheu um futuro onde o Thanos dá o estalo, para que assim o despertar do Celestial fosse atrasado. Mano, isso é só uma teoria e das ruins ainda. Ela nunca foi confirmada oficialmente, o Doutor Estranho nunca citou nada sobre isso. E já tem um vídeo aqui no meu canal que fala por que essa teoria é péssima. Mas uma coisa bizarra é como que nenhum dos heróis que estavam em Titã questionaram o Doutor Estranho do porquê dele ter deixado o Peter estragar o plano. Porque em vez de uma vitória fácil, o Estranho escolhe uma vitória extremamente mais complexa, que precisaria que o universo inteiro sofresse por 5 anos e mais alguns heróis precisariam se sacrificar. O Estranho nunca explicou o porquê de ter tido que ser assim. Precisava acontecer desse jeito. Havia outro caminho? Não, eu tomei a única decisão possível. Sei. A única explicação é que precisavam de uma desculpa para um Vingadores Ultimato, porque se for analisar a lógica do plano dele, não faz o menor sentido. O escudo do Capitão América não deveria retornar para ele. Essa coisa não obedece nem um pouco às leis da física. Pois é, Peter, você tá completamente certo. Para entender por que não faz sentido o escudo retornar após ser arremessado, precisamos analisar de que material é feito o escudo e quais são suas propriedades. Então, vamos lá. No primeiro filme do Capitão América, quando o pai do Tony está apresentando uns equipamentos, o Steve acha um escudo escondido, e o Howard diz que aquele escudo é feito de vibranium, um metal raríssimo, que tem a capacidade de absorver 100% do impacto de golpes e dissipá-los, isso sem que o usuário sofra dano algum. Vibranium é mais forte que aço e 1/3 mais leve. Absorve completamente a vibração. E essa capacidade de absorver o impacto de golpes é absurda. Vemos nessa cena de Os Vingadores que o escudo tancou uma martelada furiosa do Mjolnir do Thor. A absorção do impacto pelo escudo impediu que o Steve fosse esmagado contra o chão, já que todo o poder foi para o escudo, que o dissipou por completo. Show! Mas, porém, contudo, todavia, esse atributo de absorver o impacto tornaria uma coisinha um tanto impossível. Basicamente, não daria para o escudo, ao ser arremessado, bater nas coisas e voltar para a mão do usuário. E baseado em que eu estou afirmando isso? Bom, se o escudo absorve 100% do impacto, quando ele batesse em alguma parede, por exemplo, a força do impacto deveria ser absorvida pelo escudo e em seguida totalmente dissipada, fazendo o escudo cair no chão imediatamente. Se o escudo sai batendo nas coisas e retorna para a mão do usuário, quer dizer que ele não está absorvendo os impactos nem dissipando eles.
que vai contra a explicação de como o Vibranium funciona. E você pode argumentar: ah, no quadrinho o escudo é feito de Vibranium e Adamantium, logo faz com que fosse possível ele ricochetear nas coisas. E argumentou bem, mas quadrinho. O escudo do CM é puro Vibranium, então ele não deveria conseguir ricochetear quando arremessado em alguma coisa. Se tivessem mantido aquele mecanismo magnético de Era de Ultron, teria sido a melhor saída. Mas como não mantiveram, infelizmente, o escudo retornar para a mão do usuário não faz sentido. O Homem de Ferro deveria ser preso após Era de Ultron. Vamos lá. O fato de você salvar uma pessoa não te torna isento de ser punido caso você mate outra. Cometer um crime merece ser punido. O problema é que isso não funciona para todo mundo, tanto no nosso mundo real quanto dentro do universo Marvel. Veja, os Vingadores salvaram o mundo quando defenderam Nova York contra a invasão do Loki e do exército Chitauri. Os Vingadores foram aclamados pela maior parte da população, que ficou muito grata pelos seus atos heróicos. E até aí, beleza. Mas indo para a Era de Ultron a coisa ficou meio cabulosa. O Tony queria criar um protetor para a humanidade. E para isso ele começou a trabalhar com o Bruce utilizando uma inteligência artificial desconhecida. E tudo isso em segredo. Você vai investir em inteligência artificial e não vai avisar a equipe. É isso aí. Sabe por quê? Não há tempo para debater na Câmara Municipal. Não quero ouvir o papo de um homem não deve se envolver com isso. O Tony foi muito egocêntrico aqui. Ele colocou a opinião e os desejos dele acima da do resto dos Vingadores. E de todo mundo. Nem preciso dizer que ele cometeu um erro gigantesco. Simplesmente a inteligência artificial se rebelou e começou a causar o caos pelo mundo todo. Mas a maior tragédia que o Ultron causou, com certeza foi a de Sokovia. O Ultron tentou fazer da cidade um meteoro. E para impedir uma catástrofe maior, os Vingadores explodem a cidade antes que ela atingisse o solo. Show! Mais uma vitória épica na conta dos Vingadores. Pena que eles só destruíram uma cidade inteira, fora a devastação que deve ter ficado nos arredores. E assim, eles salvaram muita gente de lá ainda, de fato. Mas uma galera morreu nessa brincadeira, como a família do Zemo, por exemplo. E o pior de tudo é que toda essa destruição, toda essa tragédia foi culpa 100% dos Vingadores. E especificamente do Tony, que foi a mente diabólica por trás de tudo isso. E também muito culpa do Bruce, que ajudou o Tony e também não avisou a ninguém. Então, mesmo tendo sido os próprios heróis que causaram a tragédia, ainda assim, no fim do filme, eles estão lá, totalmente de boa. Nenhum governo aparentemente teve coragem de confrontar os heróis quanto a isso. Só mesmo em Guerra Civil para começarem a querer punir os heróis inconsequentes. Mas mesmo assim, o incidente de Sokovia foi grave demais. Os Vingadores e o Tony terem saído sem nenhuma punição daquilo não faz o menor sentido. O Rompe-Tormentas é inútil pro Thor. Essa daqui também tem o meu selo de loucura. Imagina o seguinte, você tem duas opções numa luta. Bater no oponente com seus próprios punhos ou usar um ursinho de pelúcia para bater nele. O que você escolhe? Se você tem mais de um neurônio, você escolheu os próprios punhos. Por quê, né? Por que bater em alguém com algo mais fraco que seu próprio corpo? Esse é exatamente o problema do Thor usar o Rompe-Tormentas para combate. Porque o corpo do Thor é muito mais duro e resistente que essa arma. Uma porrada do Thor tem muito mais poder que uma porrada do Rompe-Tormentas. E baseado em que eu afirmo uma loucura dessas? Simples, vamos analisar a cena em que o Rompe-Tormentas está sendo forjado. O material dele é de Uru, um metal poderosíssimo de fato. E para moldá-lo é preciso que ele seja aquecido e derretido pelo calor máximo de uma estrela. E por conta de um mecanismo quebrado, o Thor precisou usar seu corpo para substituir o mecanismo, e assim fazer tudo funcionar de novo. E veja, o Thor precisou resistir ao poder máximo de uma estrela. Essa temperatura que o Thor aguentou conseguiu derreter o Uru como se fosse manteiga, mas não conseguiu nem botar fogo nos cabelos do Thor. O cabelo do Thor resistia a uma temperatura que nem o Uru resiste. Então, se só o cabelo do Thor já ganha do Uru, imagina os músculos e os ossos. Então, baseado nisso, eu afirmo que um socão com vontade do Thor causa muito mais dano que uma pancada do Rompe-Tormentas. A única utilidade de verdade que ele tem para o Thor
é dar a ele a capacidade de voar e de conjurar a Bifrost. De resto, como eu expliquei, é como se ele usasse um ursinho de pelúcia para bater nos inimigos. Logo, não faz sentido pro Thor usar o Rompe-Tormentas em combate. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se vocês acham que eu enlouqueci de vez, ou se faz sentido as minhas observações. Eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!